Olá, mais uma vez estamos juntos para cada vez mais sentir o que é o mundo real à nossa volta. O que é o mundo real dentro de nós e a relação entre esses dois mundos. Como o nosso mundo interno faz acontecer da maneira como nós sentimos e pensamos o mundo que está lá fora. Mas neste intervalo entre o mundo espiritual nosso e o mundo humano, existem seres que estão aqui na Terra para nos ajudar a passar essa ponte, a entender essa conexão, para que as duas vontades estejam idênticas, estejam iguais, para que as duas percepções estejam iguais, absolutamente iguais. Isso significa iguais para serem mudadas para aquilo que nós de fato desejamos dentro de nós, porque o que está lá fora é exatamente uma projeção do que está aqui dentro. Apenas isso e somente isso. Bom, eu gostaria de contar para vocês uma coisa que acontecia lá em Atlântida, quando os curadores de Atlântida, aqueles seres que se dedicavam à cura do próximo, iam para as aldeias em volta das grandes e desenvolvidas cidades de Atlântida, eles, apesar de trabalharem com cristais naquela época, os cristais que trabalhavam a cura, eles não levavam os cristais, porque a população entendia que era magia negra, que era uma coisa, né, complicada de aceitar e contra alguns princípios de algumas pessoas. Então, ao invés de levar os cristais, eles levavam gatos. Os gatos eram como cristais para os curadores. E por isso que nós precisamos ter um amor profundo pelos nossos gatos, pelos gatos que estão próximos da nossa casa. Quando eu vim para o Brasil, eu tinha 5 anos, e eu vivia, naquela época, eu tinha um gato, vivia com um gato fantástico. Era um gato que parecia um pequeno leão pelo tom do seu pelo, muito lindo. E eu tinha uma verdadeira telepatia com ele, era fantástica a nossa relação, porque desde pequeno, desde os 3 anos eu tinha aquele gato. Então quando eu vim para o Brasil eu chorei muito, muito, porque eu queria trazer o gato. E depois, muitos anos depois, eu vou dizer que uns 30 anos depois, talvez, 30 anos depois, um dia eu estava indo para o escritório e escutei um miado muito fininho, quase imperceptível. Então, olhando para cá, olhando para lá, ele foi colocado num lugar para cair e morrer. Ou seja, quem o deixou lá, deixou para que ele morresse. Então pegamos aquele gatinho minúsculo, ele cabia dentro de um bolso. E ele cresceu, como diria Jesus, sobre Jesus em plenitude. Ele cresceu em plenitude. E um dia, olhando para ele, eu percebi que ele era o meu gato, que eu não tinha trazido. Exatamente assim. Ele ficou com a nossa família muito tempo. Muito tempo. Muitos anos, muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. E até nós passamos a chamá-lo, o nome que nós demos foi Lion, porque ele parecia um leão, parecia realmente um leãozinho. E muito ele nos deu, muito ele nos deu, muito ele nos protegeu. Uma família, se puder ter um gato, vai ter um grande amigo na casa para as energias espirituais. Os gatos enxergam até 7 dimensões, então eles sabem quem está entrando na sua casa em termos espirituais, de noite, de dia, e eles fazem um trabalho muito grande, na medida, claro, do nosso merecimento também, da nossa boa vontade. Mas eles sempre vão procurar estar no lugar, na confluência das energias, para poder tratá-las, né? E eles ficam perto de nós, eles se deitam na parte do corpo, geralmente, que está precisando dessa energia. No Egito, existia tamanha devoção aos gatos que nós temos até uma deusa que ela é retratada como uma felina, como uma grande gata. É a deusa Bastet. Essa deusa ela tem a aparência de uma felina e, além dela também,
que era reverenciado pela energia dos gatos, a deusa Ísis. E elas estavam associadas à luz, estavam associadas ao calor e à energia. E é exatamente isso que os gatos vão fazer na sua casa. Se a família for muito grande, seria bom que você tivesse mais de um gato, porque ele vai se sobrecarregar com a energia. Se a família meditar, você vai ter um resultado muito melhor através dos seus gatos, né? Os gatos, de fato, estão nas nossas casas, perto de nós, para fazer esse grande trabalho, essa grande doação, né? Às vezes eles parecem indiferentes, mas não há indiferença neles. Na verdade, eles estão concentrados. Eu vou repetir isso, porque isso é muito, muito importante. Os gatos têm uma relação muito forte com a lua. E se um gato perde os bigodes, ele vai morrer, ele vai definhar. Porque os bigodes do gato são as antenas para ele receber as energias da lua, refletidas, obviamente, do sol, e que para o gato é fundamental. Assim como a cauda do gato é o seu ponto de equilíbrio. Olhe para o seu gato de uma maneira nova, se você tiver um gato. Se você não tiver condições de ter um gato, arruma uma imagem muito bonita de um gato e sempre faça uma oração para ele. Sempre. Porque de alguma maneira ele vai ajudar você na sua casa. Mas se você puder ter um gato fisicamente, você vai ter um grande e enorme ganho, né? Eu tenho a felicidade de que 4 seres desses luminosos participem, de fato, da minha vida. E eu repito isso sempre, como agradecimento. Então, hoje foi o dia de você olhar no seu mundo os gatos com muito amor. Se você não suporta gatos, então você vai precisar meditar bastante, porque existe alguma memória no seu inconsciente que está bloqueando. É importantíssima essa relação com a energia dos gatos. Os gatos são seres muito especiais. É uma honra quando nós temos a sua presença à nossa volta. Os gatos vieram para trabalhar em 3 dimensões, na dimensão da verdade, na dimensão da transmutação e na dimensão da cura. Eles são muito, muito amigos da nossa essência, principalmente são os amigos do nosso espírito. Eles estão sempre nos protegendo. Erradamente as pessoas pensam que ele se apega mais à casa do que às pessoas. É que ele tem uma responsabilidade com as energias que circulam na casa. E por isso que sempre eles estão observando onde as energias se cruzam. E é lá que eles vão se deitar. E quando vem alguém à sua casa e eles correm para ficar em volta das pernas das visitas, saiba que é um excelente sinal. Que aquela pessoa está vindo à sua casa com uma boa energia. Ele está fazendo um bom trabalho. É um bom sinal. E quando eles estão fazendo isso conosco, eles estão resgatando a energia que nos foi tirada ou que nos foi corrompida. Pense nos gatos de uma maneira nova. Não é à toa que eles eram adorados no Egito, e se alguém ameaçasse um gato, poderia ser levado até a morte. Tal o respeito que os egípcios tinham. Por isso que eles eram, na verdade, os cães dos templos, né? Eles guardavam os templos e até hoje você vê aquelas esculturas grandes de gatos bastante altos, né? Que eram aqueles gatos que protegiam o templo do espírito. Eles estão sempre olhando para o lugar que precisam olhar. Até a próxima vez. Ame os gatos mais do que você amava. E depois nós vamos explicar também em outro vídeo a função importantíssima dos cachorros na nossa vida. Hoje foi o dia dos gatos. Um dia importantíssimo, porque eles têm uma capacidade tão gigantesca, mas tão gigantesca, de fazer a ponte entre as dimensões, que não há outro ser na Terra que tem essa capacidade como eles têm. Então,
eles são realmente especiais, e se você os amar e se conectar esse amor com eles, eles vão retribuir de uma maneira espetacular e de uma maneira modesta. De uma maneira, eles ficam na deles, mas na verdade eles estão na nossa. Até o próximo encontro. Que a energia do bem, que a energia da luz esteja com você cada vez mais.